Olá, bem-vindos a mais um nosso episódio do Pod Prana, um podcast cheio de prana. Hoje a minha convidada é a Rita e eu convidei ela para a gente falar um pouquinho sobre transição de carreira e também sobre toda a nossa experiência de vida, né? Porque a Rita é terapeuta, tem uma bagagem bem preciosa de muitas coisas para que a gente vai compartilhar. Porque eu me lembro de uma conversa que a gente teve lá na varanda, né, de casa, e você falando sobre a questão do quanto impacta a gestação, né, para os nossos bebezinhos, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Rita, para a gente começar, porque você é terapeuta e mãe, né? Uhum. E um pouco desse chamado para trabalhar nesse sentido veio com a maternidade, foi isso, né? Porque você é formada em direito, é advogada, né? Conta um pouco pra gente dessa tua jornada. Conto com prazer. Então, boa tarde, Dani. Boa tarde, Boa pessoal. tarde. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, de ter essa troca aqui com você e espero que a nossa conversa chegue aos ouvidos e aos olhares de quem precisa dessa acolhida e dessas informações. Bom, Dani, quando eu penso sobre a minha jornada e eu me lembro de onde tudo começa na minha consciência, e eu sempre me via muito buscadora de entender quem eu era. Uhum. E isso, eu me lembro assim, eu me olhando no espelho e pensando, quem sou eu? Eu não posso ser só isso que eu estou vendo, tem algo além disso. E aí, nessa jornada, eu fui buscando informações muito relacionadas a autoconhecimento, Uhum. e através de livros. E aí, quando eu sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul, vim a Balneário para fazer a faculdade de Direito, mas sempre buscando. Então, eu sempre fui paciente de vários tipos de terapia. Iniciei com psicóloga e depois iniciei com psicanalista. Uhum. E aí eu me apaixonei pela psicanálise. É como se eu tivesse me encontrado em algum sentido de entender o meu mundo e o mundo que estava em volta de mim. Então, houve uma escalada de informações quando eu parei de pensar apenas no meu mundo e comecei a pensar no que também existe um mundo do outro. E que existe também um mundo que se descortina entre o meu mundo e o mundo do outro. Então abriu-se assim uma possibilidade de análise muito grande. Enfim, eu me formei em direito, passei na ordem e estava advogando 15 anos como advogada. E aí eu sempre brinco quando eu me lembro dessa época, porque eu ia para as audiências no fórum e eu sempre queria dialogar, queria conversar, Compreender. tentava conciliar. Uhum. E muitas vezes não é possível, porque se já chegou ao judiciário, muitas vezes já não é mais possível fazer a conciliação. E eu saía extremamente frustrada de uma audiência quando eu não conseguia, às vezes, nem ao menos abrir espaço para o diálogo. E aí eu pensei, algo não está certo na minha energia, por mais que eu estivesse desenvolvendo bem a profissão, Uhum. eu não me sentia feliz com o que eu estava fazendo. E aí, não por acaso, e não de maneira surpreendente, eu me torno mãe. E aí, quando eu começo a gestar um ser dentro de mim, outro mundo se abre dentro de mim. Uhum. E aí, quando isso acontece, eu comecei a raciocinar sobre a necessidade de eu também me entender nesse novo processo, porque eu não deixaria de ser a Rita, mas eu iria adicionar uma outra função na minha vida, e a função materna. E aí eu pensei, vou fazer um curso para que eu pelo menos consiga entender um pouco da teoria do olhar sobre o outro, para que eu possa me entender nessa nova função e também, de alguma forma, poder auxiliar o meu filho no desenvolvimento dele nesse mundo Uhum. que ele viria. Uhum. E aí eu faço o curso de psicanálise com intuitos de conhecimento e não com um intuito de transição de carreira, mas a paixão foi tão grande e as devolutivas foram tão boas no final, quando eu tive que fazer os pacientes pilotos, que aí, nesse momento que acontece a transição de carreira. Então, 15 anos advogando, e eu me vejo como psicanalista
atendendo e tendo uma devolutiva não só dos meus pacientes, mas tendo uma devolutiva muito positiva com relação ao meu sentir, na minha forma de agir, de Uhum. contribuir para o mundo. E aí a jornada só foi o começo, porque depois disso abrem-se muitas possibilidades de abordagem. Uhum. E quando eu vejo a psicanálise, a gente se concentra muito na nossa infância, é até um jargão, né, que as pessoas dizem, não vai para o Tudo tá na psicólogo porque infância. volta, tá tudo lá na infância. E aí eu fiquei pensando que sim, está na infância, mas quando que inicia a infância? É só após o nascimento? Ou nós temos influência antes do nosso nascimento, desde o momento da nossa concepção? E aí eu encontro uma formação que se chama psicoembriologia sistêmica, e essa formação traz, então, informações sobre o início da nossa vida. Que o início da nossa vida não é a partir do nosso nascimento, é a partir da concepção, Uhum. né? A priori, vamos pensar assim, né? Nessa existência. Sim. E aí se abre uma nova possibilidade de ajudar o mundo e também me ajudar nesse processo, Dani. Enquanto mãe. E esse curso da gestação, ele veio depois que o teu bebê já tinha nascido? Cronologicamente, assim, como se deu? Bom, quando o meu filho nasceu, quando ele fez 1 ano, eu terminei o curso da psicanálise. Tá. E quando o Lucas estava com 2 anos, eu me formei em psicoembriologia sistêmica. Tá, você começou terminou, e daí isso tudo vivenciando ali, né? Porque, Uhum. bom, a gestação e o nascimento do bebê nesse primeiro ano é profundo, né? São muitas modificações. É, Então você pensa, quando eu fiz o curso da psicanálise, eu estava gestando. pois então. Por isso que eu pergunto para você, né? Porque daí você aborda, vivencia, tá sentindo em si e estudando e abordando várias questões profundas, né? Do ser em si, né? E um ponto muito importante disso é que, enquanto eu estava gestando e fazendo o curso e obtendo essas informações, eu também estava me submetendo à análise. Uhum. E a maneira como nós nos submetemos à análise, ela é uma maneira extremamente profunda. O processo de análise com o psicanalista, ele mexe muito nas estruturas do indivíduo. E eu estava numa gestação e o meu filho, em algum nível, estava passando Por junto isso. comigo Aham. por esse processo. Uhum. E aí é um ponto que eu gostaria de salientar, Dani, de grande importância. Quando eu encontro a psicoembriologia sistêmica, o Lucas já havia nascido. Uhum. E um dos entendimentos da psicoembriologia sistêmica é que quando uma paciente que está, ou um paciente que está em análise, e aí ele começa, ela, na verdade, uma mulher, ela começa a gestar, indica-se que o tipo de abordagem seja uma abordagem mais branda. Esse é o olhar do Wilson, que foi quem criou a psicoembriologia sistêmica. Uhum. Porque hoje a gente sabe que o feto, ele recebe as informações das emoções da mãe. Uhum. Uhum. Então, como ele está nesse processo de desenvolvimento, a maneira como eu vou reagir num processo de análise, quando eu rememoro algum trauma, vai descarregar algum tipo de emoção em mim. E, obviamente, que o feto também Vai recebe sentir. esse tipo de informação. E Uhum. qual é a estrutura que ele tem de receber essa descarga Uhum. de experiência? Eu tenho uma carga de experiência, mas ele ainda não. Uhum. E aí, qual é o pulo do gato que eu gosto de dizer? É que quando nós estamos gestando, o tipo de abordagem terapêutica que se sugere é uma abordagem muito mais internalizada, muito mais referente a nós contemporizarmos emoções e não reacendermos emoções, que é a diferença da análise, porque da análise a gente busca, revive, fala, rememora, chora, dói. Quando nós estamos gestando, o nosso olhar é muito mais de acolhida.
muito mais de acolhida para essa mãe, porque ela sendo acolhida, ela também terá meios de acolher esse bebê, Bebê. tanto no desenvolvimento intrauterino como extrauterino, porque você é mãe de 2 meninas, você deve lembrar como nós ficamos após o nascimento. É um turbilhão, né, então há muita necessidade de amparo nesse sentido. E aí eu tenho um caso que é bem emblemático na minha vida profissional, porque eu tenho uma paciente, ela está em acompanhamento comigo até hoje, e ela estava comigo como paciente de psicanálise. E aí ela busca uma abordagem, ela quer, na verdade, gestar. Estava com várias dificuldades emocionais, muitas travas internas, muito medo próprio dessa decisão. E aí a gente faz uma constelação. Fazemos uma constelação na água. E organizamos algumas coisas, né? O meu olhar com relação à constelação, ele não é um olhar mágico. O meu olhar com relação à constelação é um olhar extremamente de visualização. Então, me serve muito mais como uma ferramenta de conscientização do paciente do que toda essa aura fantasiosa que muitas vezes é trazido. Então, ali a gente externaliza e ilustra algumas situações que ficam acomodadas dentro de nós, e aí ela se vê, então, como mãe novamente e começa a gestar. A partir do momento em que ela começa a gestar, ela migra para uma abordagem diferente, que é a da psicoembriologia sistêmica. Eu não me vejo autorizada a manter o mesmo tipo de análise com ela, levando em consideração que não é só ela que vem para a sessão, vem um outro ser junto. Então, em respeito a isso, nós tiramos um pouco o pé do freio, olhamos com mais amor. Todas as sessões da psicoembriologia, elas dizem respeito também a um momento de meditação, onde nós fazemos a conexão da mãe com esse bebê. É muito trazido a oportunidade de conversa, de diálogo, seja só mental ou mesmo falado com esse bebê. E as coisas que vão acontecendo conforme o bebê vai se desenvolvendo são muito mágicas. E o que a gente colhe, Dani, é um olhar muito mais afetuoso e muito mais calmo de uma mãe após o parto e uma segurança muito grande do bebê. Essa minha paciente, então, ela ficou comigo durante os 9 meses de gestação. Quando o bebê nasce, lógico que eu solicito que ela fique um pouco mais isolada com o bebê, então ficamos 3 meses sem nos falarmos. E aí, quando ela volta, o bebê está sentado, nós estávamos fazendo uma sessão online, o bebê estava sentado de frente para a câmera, né? E eu estava com o telefone, ela no telefone dela, e quando eu falo, a forma, a face dele, a maneira como ele se expressa, é como se ele estivesse encontrando alguém de longa data. E ele esboça um sorriso gigante. Então, aí eu tive uma comprovação de que realmente faz muito sentido nós olharmos para um ser em desenvolvimento com o devido respeito, porque ele conviveu comigo durante 9 meses e após o nascimento ele me reconheceu. A voz, a condução amorosa, a acolhida, né? Porque hoje em dia, na gestação, ela acaba sendo muito dura com as mulheres, né? Porque você continua fazendo absolutamente tudo como estava fazendo, tendo que organizar muitas coisas para a chegada desse bebê, com muitos exames, uma rotina bem maior, bem mais complexa do que seria sem estar gestante. E dali nasceu, você tem aquele período lá, 4 meses, mas depois você tem que voltar. Então, não leva em conta a transformação que ocorre nesse universo da mulher para poder acolher também esse bebê em desenvolvimento, né? E vai lá na frente faz toda a diferença quando olha-se para esse bebê de uma forma afetuosa, respeitosa e também respeita a relação da mãe com o bebê, né? Então, enquanto sociedade, é necessário olhar para fazer alguns ajustes nesse momento, né? Por isso que me encantou muito quando você falou sobre esse trabalho, porque eu realmente não sabia que existia a formação com esse olhar sistêmico já com o bebê na gestação. E aí, Dani, vamos pensar então enquanto sociedade, né? O mundo exterior. Uhum. Quando nós nos vemos gestando,
ou nós temos alguém do nosso núcleo familiar que está gestando, as pressões sociais, elas são muito violentas com relação a nós. Uhum, uhum. Então, inicia-se um processo onde que se eu vejo uma mulher gestando, eu me vejo autorizada a falar sobre a minha experiência e indicar o melhor caminho para aquela mulher. Ah, é verdade, de forma inconsciente, né, Rita? E isso se expressa muito no toque. Se você for pensar, nós não estamos comumente num elevador ou em algum lugar coletivo e sem nenhuma motivação alguém vem e pega na tua barriga, né? É muito difícil. A gente precisa dar uma autorização para receber um abraço, nem que seja uma autorização num olhar, enfim. Ou se nós já nos conhecemos, mas muito, quase nunca acontece de alguém vir te tocar. E E na quando, barriga, né? e quando alguém está gestando, é muito comum de você estar gestando, as pessoas se autorizam a botar a mão na barriga e conversar, enfim, né, dialogar. E eu não estou trazendo isso como algo negativo, né? Eu não estou classificando, mas eu estou mostrando como inconscientemente a sociedade traz essa necessidade. E a necessidade da mulher é acolhida, sem dúvida nenhuma, com relação a uma gestação, mas há também uma necessidade de respeito com relação à conexão que está se criando entre a mãe e o bebê. Uhum. E aí, essa conexão que eu trago, Dani, é porque a gente começa a receber muitas informações do que é que você tem que fazer, a maneira que você tem que botar para dormir, como que você tem que dar banho, quanto tempo vai ficar mamando no peito, como que se troca a fralda, se pode dormir no mesmo quarto ou não pode, e isso vai enlouquecendo, porque você ainda não está vivendo. Quando nós estamos gestando, nós estamos vivendo uma fantasia de um ser. Por mais que a gente saiba que existe um indivíduo se desenvolvendo no nosso ventre, nós não conhecemos ele ainda. A conexão, ela é uma conexão muito mental. O vínculo externo, ele acontece após o nascimento. Então, você imagina o quanto pode ser enlouquecedor para uma gestante ter esse monte de informação sem ter necessidade ainda de decidir. Uhum. Porque como que eu vou decidir se o meu filho vai dormir no quarto comigo ou não? Antes dele nascer. Antes de eu entender qual é a necessidade dele. E antes de eu entender qual é a minha necessidade enquanto mãe. Porque nós não estamos falando só de um bebê, de um filho, de uma filha, de uma criança. Nós estamos falando de nós, enquanto mulheres, nos desenvolvendo numa função que não exercíamos. Totalmente nova, né? E se exercêssemos antes, a gente exerceu com outro ser, em outro tempo, em outro espaço. Não éramos nós. Nós somos seres diferentes a cada tempo que passa. E a mesma coisa se aplica ao homem, ao pai, porque ele também está desenvolvendo essa nova função. Então, a conexão, ela precisa acontecer entre pai, mãe e filho. E isso acontece muito durante o período da gestação. Não que nós não devemos nos preocupar com o quarto, com o berço, com as roupinhas. Sim, isso tudo o bebê, inclusive, sente como uma acolhida. Mas a preocupação maior precisa ser com relação à conexão mental interna, a autoconscientização desse novo passo que o casal vai ter na vida, ou se for uma mãe solo, que essa mãe terá, agregando função nova. E dentro da abordagem da psicoembriologia é isso que a gente faz. A gente traz questões que envolvem a maternidade, mas de uma forma muito leve. Tanto que o que costuma se fazer é criar grupos de gestantes. Porque quando eu compartilho da minha experiência atual com outras pessoas, eu não me vejo isolada, eu não me vejo sozinha, eu não me vejo diferente. Eu me vejo sim acolhida e alguém que está ali me amparando. Né? No caso, a terapeuta, que está me amparando e direcionando muitas emoções, porque nós temos também a questão física, os hormônios vão à loucura. E a questão também de ter um grupo de mulheres experienciando a mesma fase, né? Porque as fases elas mudam
muito rapidamente. Uhum. E a gente não tem como, fica monotemática, né? Porque realmente é algo que nos ocupa por inteiras, né? E é muito interessante isso que você vem trazendo mesmo, porque você, enquanto gestante, conversar com alguém que tem um bebê recém-nascido, às vezes gera uma angústia muito grande, porque daí, sem querer, Uhum. né, a pessoa vai falando, você vai ver quando nascer, porque você não dorme direito, dependendo da experiência que cada mulher tem, né? Aham. E daí você vai trazendo essa preocupação, né, antes do ocorrido e deixa de perceber esse espaço do bebê sendo gestado mesmo, com presença. Uhum. Porque enquanto gestante, a gente trabalha muito a energia amorosa, porque o nosso corpo se doa por inteiro, por amor, né, Uhum. Rita? Sim. É muito especial mesmo, é uma fase muito, muito, muito rica, só por conta de várias questões que a gente não consegue organizar e gera muita tensão para a mulher, né? É, a fase da gestação, Dani, ela é uma fase que é dupla. Ela é uma situação que envolve o desenvolvimento de duas pessoas. Uhum, Então, eu, enquanto gestante, eu dou o meu corpo e o meu psiquismo para que um outro ser se desenvolva. Então, quando a gente pensa sobre o nosso desenvolvimento fetal, é o momento que nós mais temos prosperidade na nossa vida. É o momento de maior conquista da nossa vida, porque são 9 meses que nós trabalhamos incessantemente para desenvolvermos o nosso corpo. Não existe a criação de um feto se essas células não estiverem desejosas de vida. uhum, Não basta que o corpo da mulher queira. Esse corpo que está se desenvolvendo dentro de mim e que tem sim órgãos e tem cérebro e tem consciência e alma, ele precisa também estar desejoso da nossa vida. E aí a gente lembra sobre a questão do espermatozoide, né, que é super popular, você é vencedor, né, o seu uhum, espermatozoide ganhou. E aí a gente pula. Se você for pensar nas abordagens, a gente pula. Você teve a fecundação no óvulo, o espermatozoide fecundou o óvulo, se tornou ali um feto, começou a se tornar feto, e aí a gente começa a olhar para o nascimento. E esse tempo que nós nos desenvolvemos, que nós criamos os nossos dedos, que nós criamos o nosso coração, que nós começamos a desenvolver os nossos olhos, que a gente começou a receber os orifícios na nossa boca, ouvidos. Tudo isso foi um passo que nós criamos enquanto sujeito. Então, a nossa jornada ela vem muito antes do nascimento. Nós somos seres muito antes disso. E como seres antes do nascimento, nós também recebemos o devido respeito. uhum, Quem dará esse respeito? As pessoas que estão em volta, sem dúvida nenhuma, e a mãe. Como que a mãe pode direcionar esse respeito com o autocuidado? É o autocuidado que faz com que essa mulher esteja, sim, desejosa de vida e tenha também consciência da necessidade de amparo após o nascimento dessa criança. É muito importante que se tenha essa conscientização, porque o que nós estamos preocupados comumente é no externo. uhum. Né? Cuidar, eu entendo que isso traga muita ansiedade, mas alguém me falou quando eu estava gestando e me disseram assim, Rita, compre o mínimo de coisa possível e conforme as coisas forem se desenvolvendo, você vai sentindo a necessidade, você compra as coisas que você precisa e que você sentir necessidade. Uhum. E é lógico que por mais que a gente receba informação, nós só aprendemos quando estamos na prática. E eu comprei um monte de coisa. E uma das coisas que eu comprei foi um trambolho de uma banheira gigante com um suporte com um trocador, que quase não cabia no banheiro do meu filho. Pois bem, o Lucas Henrique nasce e ele toma banho na banheira 2 vezes. Era o fim do mundo para ele. Era um terror para ele e para todo mundo que estava em volta, porque o banho era para ser um momento de relaxamento. E ele não se adequou à banheira. E botava rede, botava tal coisa dentro da banheira, botava música e não adiantava. Uhum. E aí, então, eu leio um livro da Bela Gil, que é. Eu não me recordo o nome, até não trouxe ele, Dani, mas enfim, depois eu posso te passar. E a Bela Gil traz alguns pontos da maternidade.
da maneira como ela viveu as maternidades dela, porque ela teve mais de uma filha, ela tem mais de uma filha. E aí ela traz o olhar com relação à possibilidade de dar banho no bebê no chuveiro, Uhum. ao invés de você dar banho na banheira. E aí eu penso, nossa, mas tão pequeno, porque são tão indefesos, tão pequenos. Não, põe uma camiseta para que não deslize no corpo. Então põe uma camiseta e aí vai com o bebê, pede ajuda para alguém. Você entra no banho, alguém te entrega o bebê e aí você vai dar banho junto ao teu corpo. E foi isso que nós fizemos até o momento em que eu consegui segurar o Lucas no meu colo. Depois disso, o Lucas ainda continua tomando banho comigo, aí mais no chão, porque não dei conta de continuar com ele no colo, Uhum. mas choros em banho nós não tivemos mais. Como eu ia saber disso? Vivendo. Mas eu entendi que muita coisa que eu comprei, não, que eu estava preocupada com o exterior, que eu estava preocupada com a materialização de coisas externas, me tiraram muito a possibilidade de vivenciar momentos de conexão com o meu filho, enquanto ele estava dentro de mim, pensando em coisas que nem ao menos eu cheguei a usar. Hum. Isso é verdade. Uhum. É muito verdade. Porque é algo que você vai sentir na hora da necessidade, né? Na necessidade. Da tua relação com o teu bebê e você sendo a mãe, tendo outro bebê, com certeza a tua relação vai ser diferente, né? Com o outro bebê e tem que manter esse vínculo aberto, né? Para conseguir compreender, conseguir acessar e devolver aquilo que o nenê necessita, né? Aham, e nós nos entendermos também de quando nós não conseguimos devolver. É. Porque esse ponto também é muito importante, Dani. Se você vai analisar as fotos de gestantes, né, a maneira como aquilo é trazido é uma maneira bem fantasiosa. Muitas mulheres, elas se vestem numa aura de santas. Uhum. E, na verdade, nós somos seres falhos o tempo todo e muitas vezes eu não vou estar disponível para o meu filho. E eu não tenho obrigação de estar disponível para o meu filho. Eu posso desejar estar. É muito diferente de você ser obrigada a estar. Como que eu entendo qual é o tipo de entrega que eu posso dar para o meu filho que eu estou disponível a dar? É me entendendo? Uhum. Através do autoconhecimento. Porque nós não estamos falando de um ser de apenas doação. Uma mulher, Uhum. ela continua sendo mulher. Uhum. Por isso que nós não falamos que uma mãe, ela exerce a função materna. Ela não se torna mãe e só mãe. Ela continua sendo uma mulher, ela continua sendo uma amiga, ela continua sendo filha, ela continua sendo advogada, ela pode fazer uma transição de carreira no meio de uma gestação e se tornar uma psicanalista, né? Então, nós temos várias atividades. Claro que por um tempo é próprio da nossa natureza que quando o bebê nasce a gente não esteja disponível para outras coisas. Mas é saudável tanto para a mãe como para o filho ou filha, que gradualmente isso vá se distanciando, para que o bebê também, a criança, se torne um ser autônomo e que a mãe também volte para as outras atividades. Porque muitas vezes, Dani, é nessas outras atividades que a mãe busca o respiro, que a mãe busca o oxigênio, Uhum. a força para voltar para casa e estar 100% entregue para aquele bebê Uhum. ou para aquela criança, né? Uhum. É. E de uma forma totalmente nova, né, Rita? Eu bom, você trabalha com isso, você deve perceber, né, que a transformação que ocorre, né, nas mulheres e esse caminho para se encontrar de novo acaba, às vezes, sendo bastante sofrido, às vezes natural, dependendo da mulher, né, dependendo também de como você se relaciona consigo, com as questões que aparecem, mas com certeza é algo novo, totalmente diferente, né, que a gente tem que se abrir para esse algo novo, né, para esse lugar que você não conhece ainda, para poder estar inteiro num lugar, inteiro no outro, sentir onde é que é o respiro, e por isso a necessidade do autoconhecimento, seja lá qual caminho que você busque, mas aquietar um pouco a mente, serenar as emoções para conseguir ouvir essa voz interna, né?
Sem dúvida. Uhum. Pode ser pela psicanálise, pode ser da forma que for, mas trazer esse olhar para si enquanto pessoa, né? Mesmo porque o bebezinho que está se desenvolvendo, ele também precisa criar autonomia, né? Gradual. E aí, quando nós pensamos sobre a mulher se desenvolver nessa nova etapa e se encontrar nessa nova etapa, aí nós entramos na questão da psicanálise, que é a história do sujeito. Então, como foi vista a minha gestação? Como que foi vivenciada a minha gestação? Como a minha mãe estava quando eu fui gestada? Uhum. Qual é a maneira que a minha mãe ou o meu núcleo familiar gerenciou esse novo indivíduo no núcleo familiar? Como que a minha mãe viu a maternidade? O que eu ouvi sobre a maternidade? O que eu senti que era a maternidade? Porque quando eu entendo que eu tenho mãe, que eu desenvolvo a consciência externa e que aquele ser não sou eu, porque não é de imediato que a gente tem essa conscientização. Quando eu entendo que aquele ser que não sou eu é minha mãe e é minha cuidadora, e a maneira como ela se porta comigo, a maneira como ela fala comigo, as coisas que ela fala sobre mim para outras pessoas que muitas vezes acreditam que eu não estou ouvindo, mas eu estou presente e eu estou internalizando o que está sendo falado. Isso deixa muitas marcas na nossa consciência e na nossa inconsciência, no nosso inconsciente. Esses pontos também vão nos direcionar enquanto mães, porque é aí que nós buscamos a informação de como é que nós vamos ser mães. Para nós desenvolvermos alguma função, é imprescindível que a gente busque orientação. E aí, qual é a Uma orientação referência, né? que nós vamos Vida. buscar? A gente vai buscar nas nossas memórias, a gente vai buscar na nossa vivência, a gente vai buscar nas crenças que introjetaram em nós sobre o que é a maternidade. A crença de uma maternidade pode ser uma crença extremamente dolorosa, pesada, mas também pode ser uma crença de muita felicidade, muito progresso e muito desenvolvimento. Isso depende de quem? Depende do sujeito, quando se torna adulto, rever a sua história para que, se fizer sentido, ela possa rever as suas crenças. E aí, então, substituí-las por outras que façam sentido a ela. Porque, Dani, a minha experiência, ela não é uma experiência que se aplica a todo mundo. A minha experiência é uma experiência minha, que não se aplica aos meus pacientes ou às minhas pacientes. O que fez sentido para mim ou faz sentido para mim hoje não é uma verdade única. Ela é tão somente a minha verdade dentro da minha comodidade emocional, aonde eu me sinto em casa na minha atitude, no meu desejo, nas minhas escolhas. Mas não significa que eu possa trazer instruções de como ser uma mãe melhor ou pior, ou mesmo julgar as mães, ou dizer o que tem que ser feito ou não. O processo, ele se encontra no sentido da pessoa, ela se entender em si mesma e entender o que ela deseja modificar, no que ela gostaria de ser melhor. Não necessariamente com base nas vivências, então eu serei diferente da minha mãe. Eu nunca serei a mãe que a minha mãe foi para mim, né? Que a gente ouve bastante sobre Ou isso. serei igual, né? Porque é comum cair nesse. E de uma forma muito inconsciente também, né, Rita? Sim. Ou você repete, ou você repele o padrão, porque olhar para tudo isso é um movimento bastante desafiador, né? E custoso no sentido de autoesforço mesmo, né? Não é simples olhar para toda essa história e poder levar à luz da consciência, esse olhar atento para aquilo que a gente repete de forma inconsciente, né? É porque não é um produto pronto, É. né? É um desenvolvimento. Então, quando eu repito, eu estou já pegando um produto pronto. Eu já vi como faz, já tenho o caminho. E quando eu nego, eu também tenho um caminho, porque se eu tenho uma forma de fazer, a outra forma vai ser a inversa. Mas qual é a minha forma de fazer? A minha forma de fazer só vai acontecer fazendo.
Na experiência e tendo consciência. e se permitindo errar. Porque Se daí vem, aceitando. vem naquela fala que você falou também, que você trouxe lá no início, que a questão da romantização de que não somos perfeitas e que às vezes a gente se cobra demais, não com essas palavras, né, mas naquele sentido de tentar se doar ao máximo, sendo que a gente nem sabe que se é isso que é o necessário, né, de uma idealização de algo que a gente não sabe, né, então acaba caindo nesse lugar de faltas que não se podem ser vistas, né, que a gente não consegue olhar para as nossas delicadezas, para as nossas faltas, para a nossa imperfeição, para a nossa humanidade, né? E vulnerabilidade. É. Né? Somos seres vulneráveis o tempo todo. Ah, não estamos aqui só para doar, é uma troca. Então, Dani, quando eu penso sobre a maternidade, e é uma das falas que eu trago para muita gente que eu converso, eu estou aprendendo a ser mãe a cada dia. Por mais que o Lucas tenha 6 anos e meio de idade, que hoje eu olhe para ele e ele esteja extremamente independente, que eu lembro que uma amiga falou assim, Rita, tudo muda quando você diz assim, vai tomar banho e eles vão tomar banho. Você não precisa ficar levando tomar banho, não precisa dar banho, eles já começam a se gerenciar, autogerenciar. E por mais que eu olhe para o Lucas e veja o quanto grande ele está no desenvolvimento dele, tanto emocional, social, interno, eu ainda estou e estarei pelo resto da minha vida me desenvolvendo como mãe. Mesmo que ele tenha 40 anos, que ele tenha 50 anos. A minha mãe convive comigo, eu tenho 42 anos. E ela hoje se vê se desenvolvendo enquanto mãe de uma mulher de 42 anos. E a mesma coisa acontece com um filho ou com uma filha. Nós vamos mudando de etapas, mas a função é a mesma. Eu, enquanto filha, eu era uma filha com 2 anos de idade. Hoje eu continuo sendo uma filha de 42, com outros desejos, com outras necessidades. Então, é uma oportunidade. Ter filhos não precisa ser pesado. Ter filhos não é sinônimo de você deixar de fazer coisas. De você não ter mais possibilidade de viver de determinada forma. O olhar de você ter um filho pode ser uma oportunidade para você se desenvolver de outra forma. Então, Dani, quando o Lucas nasce, o Lucas hoje tem 6 anos. Em um ano, em cada ano da vida dele, eu fiz uma formação. E aí, se você pensa, é impossível você trabalhar, estudar e ter um filho. Depende. Depende do teu olhar, depende do teu apoio, porque eu tenho apoio em casa, então eu tenho minha mãe que me ajuda muito, isso me abriu a possibilidade de eu continuar estudando, mas eu jamais poderia estar sentada aqui onde eu estou, falando com você se eu não tivesse um filho. Porque eu poderia ter feito todos esses cursos que eu fiz, mas a minha experiência enquanto mãe, ela seria totalmente deficitária se eu não tivesse também a experiência de ter um ser dentro de mim e ter nascido e eu estar nessa atividade o tempo todo com ele. Eu poderia ler todos os livros do universo. Eu não ia conseguir entender o que é ser mãe se eu não me tornar mãe. E ressalvo que o tornar mãe não necessariamente é você gestar. Existem vários tipos de você se tornar. Maternar, né? Porque o maternar, ele é, claro, uma função. Mas a experiência materna, ela não precisa ser dolorosa. A experiência paterna, ela não precisa ser restritiva. Ela pode ser um portal de autoconhecimento e de muitas realizações na vida. É verdade. É verdade. Sabe que quando eu estava grávida da Mari, eu sofri um acidente de bicicleta e fui parar no Marieta. Eu descobri que estava grávida ali, né? Na Oswaldo Reis. E daí chegando lá, enfim, tive descolamento de placenta, enfim, daí aquela gestação que você tem que tomar cuidado o tempo todo. Daí, no examezinho da translucência nucal,
deu alterado. Ah, E daí ali mudou tudo, né, Rita? Mudou, foi algo tão profundo, assim, mudou o meu olhar em relação a várias coisas, né? Porque realmente eu vivi esses meses que se seguiram, primeiro investigando, vendo o que que seria realmente, depois trabalhando algo dentro de mim que estava adormecido, que é a questão da fé, da entrega, uhum, e visitando vários lugares que estavam desacomodados dentro de possibilidades diferentes do que seria o normalmente ideal, né? uhum. E para quem não sabe, a translucência nucal é um examezinho que mede a nuca quando o bebezinho está com 12 semanas e quando tem uma alteração, sai da medida, é possibilidade da criança nascer com alguma síndrome genética ou então um problema cardíaco, né? Enfim. E daí ali mudou completamente o olhar, né, em relação à maternidade para mim, na minha experiência, né? E quando eu gestei a Lu, a menorzinha, de 6 anos depois, foi uma experiência totalmente diferente de entrega, né? Uhum. Passei por essa experiência, mas foi uma entrega diferente. E é algo que é muito interno, né, Rita? Não tem cada. Porque daí hoje em dia eu ouço relatos de muitas mães que passaram por questões profundas, delicadas durante a gestação, Uhum. mas cada uma traz uma abordagem completamente nova e diferente, né, desse período. E é tão precioso quando existe essa troca, né? Sim. Como você falou do encontro das mulheres e você se encontrar para poder compartilhar a experiência, mas não desse lugar de querer dizer o que é certo ou errado. Simplesmente ter um lugar seguro de escuta, de fala. Só isso, né? Eu acho que esse lugar que acaba isolando muito a gente nessa experiência de Uhum. maternidade, né? Sim, a maternidade ela acaba nos trazendo um isolamento grande. É. E socialmente também nós somos vistas de formas diferentes quando nós estamos gestando. Cria-se uma categoria para mulheres gestando, né? E na verdade é algo que nós estamos exercendo dentro de nós e que está se exteriorizando através do físico, Uhum, uhum. porque eu só sei que uma mulher está gestando por causa da barriga. São modificações internas que estão acontecendo nela, mas externamente nós estamos vendo como uma modificação corporal. E, em verdade, essas modificações, elas acontecem dentro de nós o tempo todo. Nós estamos o tempo todo modificando e tendo autoconsciência e desejo de modificação de quem nós somos. A fase da gestação e da maternidade é um ponto na nossa vida. Ela não é o fim. Ela não se torna estanque no desenvolvimento do indivíduo. Uhum, Ela é um uhum. acontecimento que pode ser utilizado para que você talvez consiga agregar mais conhecimento, tanto vivencial como teórico, porque hoje a gente tem uma abordagem muito grande com relação à maternidade. Dani, se nós vamos pensar na maternidade das nossas mães conosco, era extremamente deficitário as informações que tinha. As informações elas eram muito simples, elas muitas vezes se restringiam a coloque o bebê para dormir num quarto separado, deixe chorar o tempo que ele quiser, que uma hora ele vai dormir, amamente até o terceiro mês, depois passe para o leite industrial, enfim. Hoje nós temos uma abordagem muito mais extensa. E aí, isso é bom porque faz com que cada pessoa escolha a melhor abordagem para si mesma. Mais uma vez eu volto a dizer, não existe maternidade que seja uma maternidade dirigida e única. Uhum. Existe o que cada um vive, existe o que cada um deseja se tornar, e existe também o que eu quero trazer para esse outro ser que está vivendo comigo. Porque, como eu falei, esse ser será seu filho para sempre. Mesmo com 40 e poucos anos, ainda somos filhas. E também tem a questão de muita divergência, né, Rita? Em relação às abordagens, né? Muito. Muita divergência, né? Uhum. E a questão em si é fortalecer essa mulher, esse bebê, para ela poder estar segura da escolha que é feita,
diante daquilo que vem frequentemente, às vezes com fala, perguntas, críticas, por exemplo, você opta, deixar o bebê no quarto, deixar o bebê dormindo sozinho, dormir, estar mais perto ou deixar sozinho. Enfim, são várias abordagens diferentes que a gente tem relato, né. Uhum. Enfim, não entrando no mérito de cada uma, mas basicamente porque somos seres diferentes e as necessidades são diferentes. Basicamente, em si, se trata de trazer para a mulher esse olhar mais atento e fortalecer ela diante da escolha que ela sente que é necessário para aquele momento. Sem dúvida. Como que nós resolvemos essa problemática? Uhum. Como nós temos vários tipos de informações e abordagens diferentes, eu só consigo entender o que faz sentido para mim experienciando e tendo consciência do resultado das experiências. Uhum. Então, se eu tenho a informação e tem alguém que me diz que é melhor para o bebê que ele durma em outro quarto, que ele durma e ele fique, mesmo que ele chore, eu deixá-lo chorar até o momento em que ele for adormecer. Quando eu escolho por esse tipo de abordagem, eu preciso ter consciência de como eu estou me sentindo com essa abordagem Com essa escolha. e quais são os resultados que eu estou obtendo. Porque não se trata só de uma escolha minha, se trata também da devolutiva e do olhar que eu estou recebendo do meu filho. Uhum. Então, uma mulher, ela pode optar por isso, mas como ela está se sentindo quando ela ouve esse bebê chorar? Sim. Então, não é porque alguém me diz que é o certo que eu preciso acolher. Eu posso entender que eu tentei e que não fez sentido para mim, que me causou muito mais sofrimento ouvir o meu bebê chorar do que eu acordar 30 vezes na noite para dar de mamar. Só que não tem como a pessoa saber se ela não Se não provar, experimentar. se ela não tiver essa consciência. Como que nós criamos um relacionamento? Tá? Vamos pensar nós duas. Vamos sair um pouco do âmbito da maternidade para que a gente consiga se entender nesse universo humano. Como que eu criei um relacionamento contigo? Alguém me falou do teu nome, eu busquei você na internet e nós começamos a fazer prática de yoga juntas. Uhum. Quando eu chego na tua casa, você se apresenta para mim, me mostra a sala e me dá as orientações. A partir daí, a gente começa a se encontrar semanalmente. Cada vez que eu chego, eu já vou saber qual é a sala que eu tenho que ir, eu vou saber já o seu nome, eu vou saber já como que é a dinâmica da tua aula, e cada vez que eu vou, o nosso relacionamento se aprofunda cada vez mais, a ponto de hoje nós estarmos aqui conversando. Uhum. O relacionamento entre mãe e filha é da mesma forma. Acontece igual, porque é um relacionamento com outro ser. Eu preciso me entender não como um ser superior, sim como um ser responsável para o direcionamento desse indivíduo que não tem todas as informações, mas é imprescindível que eu tenha respeito também por esse indivíduo. Então, quando eu faço escolhas, eu não faço escolhas só por mim. Eu faço escolhas também com relação ao que essas escolhas vão produzir no outro ser. Impactar no. Aham. E aí as abordagens a gente vai olhando e entendendo, porque você vai ter a devolutiva do teu filho. Uhum. Você vai ter o resultado, se você está seguindo o caminho certo ou não. E não é porque você vai numa terapeuta ou porque você lê um livro, é porque você sente. Mas você só pode sentir se você estiver consciente. Atenta, né? Uhum. Isso em tudo na vida, né, Rita? Em tudo. Em tudo, porque existem códigos invisíveis que às vezes não são vistos, não são respeitados, que repele, né? Nesses encontros, nas relações, né? Coisas que às vezes são engraçadas, mas coisas que são mais sérias, né? Na Hum. questão de você numa roda, na escuta atenta, de tudo, né? Da Sim. relação construída, né? Com o outro. É. Aí quando acontece isso, socialmente falando, nós temos a possibilidade de distanciamento, Uhum. escolha de É. distanciamento. Mas daí na maternidade já. Na maternidade, se eu escolho maternar, que não é uma obrigação, né? Se eu não me sinto disposta, entregue,
Quem vai me julgar por eu não estar disposta? Uhum. Qual é o maior nível de respeito que eu posso ter pelo outro indivíduo? É que se eu não consigo ser uma boa mãe, no que diz respeito a ter respeito pelo outro ser, que eu busque meios de que alguém possa fazer isso. Porque é um desenvolvimento de um outro indivíduo. Dani, a gente entra nessa questão, e aí, mais uma vez, saindo da maternidade, nos relacionamentos abusivos. O que nos prende a estar vivenciando relacionamentos abusivos? De dor, de violência, de desespero, se eu tenho uma escolha de não estar com aquela pessoa. Mas isso vai perpassar muito pela minha história, pela minha valorização. Uhum. E a maternidade é a mesma coisa. O social pouco me importa se eu entendo quais são os meus limites. Às vezes, um filho vai estar muito mais bem amparado, longe de uma mãe que não está disposta a ser mãe. E não tem problema nisso. Uhum. Não é obrigação, é desejo, é entrega. E sem dúvida, se essa mãe não estiver disposta, esse indivíduo encontrará outra pessoa que irá fazer às vezes, mas para isso precisa vir a abertura. E a sinceridade, né? Uhum. A ser sincero consigo, com... É um ponto muito nefrálgico que a gente trata aqui quando fala disso, porque nós entramos numa questão muito julgatória, né, e de um dogma muito grande. E aí isso causa dores para várias pessoas, causa dores para a mãe, causa dor para o filho, e esse filho um dia vai se tornar um pai. E essa filha um dia vai se tornar a mãe. E aí nós temos os ciclos de reprodução, que são os ciclos de reprodução doloridos, tóxicos. Que vão se repetindo, né? Nesse ponto. Nesse olhar. Que pode, de outra forma, ser um ciclo de reprodução de amor, de cuidado. Às vezes, a renúncia é a maior devolutiva de amor que a gente pode dar, em determinados casos. Quando se percebe não sendo possível, né? Nesse momento. Sendo verdadeiro, né? Entendendo o seu limite, e isso não te faz pior nem melhor. Te faz só tão consciente da tua humanidade. E corajoso, né? Muito. Muito corajoso para... Minha formação é em odontologia, né? Então, na malinha das meninas não tinha chupeta, né? Nem da Mari, jamais chupeta, né? E veio aquela questão, né, da teoria. Mas ela precisava muito de chupeta. Eu fiquei até os 4 meses sem chupeta, mas daí eu não aguentei e coloquei uma chupetinha na boca dela, né? Porque é aquela questão do teórico, do que você vivencia e do que é necessário naquele momento, né? Sim. É muito interessante isso. E ela realmente precisava da chupeta. E eu também precisava da chupeta. Sem dúvida. Porque imagina, era um sofrimento duplo. Ela estava precisando e você também. E aí o que muitas pessoas acabam vivenciando é ficar presa na teoria. E não se oportunizar, ver. Me diga, Dani, quanto tempo ela usou chupeta? Foi até uns 4, a gente brinca, né? Porque teve um Natal, foi até os 4 anos. Teve um Natal que a gente tinha combinado dela dar chupeta pro Papai Noel, mas não era possível para ela ainda. E ela começou a ficar com raiva do Papai Noel. E é tão interessante porque é algo que marca realmente, né, a criança. Você vê que você está sendo agressiva, querendo tirar a chupeta sem ela estar pronta, né? Porque é algo que ficaria. Daí a hora que a gente falou, não precisa dar para o Papai Noel, tá tudo bem, você vai continuar com a chupeta quando o Papai Noel chegar. Isso no outro ano, aí daí ela conseguiu entregar a chupeta, mas teve esse intervalo, assim, essa necessidade mesmo da chupeta. E que daí veio por terra várias questões assim, daí eu compreendi, realmente, não são coisas que a gente aprende na teoria, que sim, pode dar alguns problemas, algumas coisas, enfim, mas nem sempre, às vezes facilita um lado, porque tudo é dual nesse mundo, né? Mas vamos pensar no pior dos casos, né? Ela com a chupeta. Qual seria o pior problema que poderia acontecer no caso dela? Nenhum, né? Nenhum.
Eu digo porque na formação da faculdade, meu Deus, chupeta é a vilã, né? Que vai dar problema na arcada, enfim, barará, várias questões, né? Ou então cair pro dedo, que daí, dependendo de como chupa, realmente dá problema, enfim. Mas é bem isso que você falou, né? A gente fica às vezes preso numa rigidez, que a hora que você solta dá uma leveza e que pode ser leve a experiência, né? E aí pensa, ok, né, que na questão da arcada dentária, ela é uma preocupação real. Nós não estamos aqui no mundo de fantasia, nós estamos falando na realidade física, que pode vir a contribuir para uma dificuldade de desenvolvimento da arcada dentária. Se vier a acontecer, se viesse a acontecer por ela ficar um determinado tempo e isso ter algum resultado, a pior coisa que poderia ter acontecido é a necessidade de usar De um um aparelho, daí aparelho. usa o aparelho. É. E quantas crianças não usaram chupeta e necessitam de aparelho? Mas daí agora falando, agora na nossa conversa fica bem claro, porque na verdade a questão é toda da questão enquanto eu estava me negligenciando como mãe, você vê que sempre é mais profundo do que isso, né? Porque sim, pode usar aparelho se der problema, né? Sem dúvida. Do julgamento, né? Ai, que mãe horrível, tô dando chupeta, sei que, né? Ou então não tô disposta né, a oferecer o mamar quando precisa, enfim, são várias questões que vêm surgindo durante essa experiência que é tão profunda, né? Mas olha que legal o que acabou de acontecer. Como é que você ia chegar a essa constatação? Porque essa constatação ela foi feita de você com você mesmo, Uhum, nessa nossa troca de ideias. uhum, Quando eu te questiono o que seria a pior coisa que poderia acontecer. uhum, E uhum. aí você vai e desconstrói essa primeira capa, É, né, essa é. superficialidade. E aí você questiona-se a si mesmo e aí você encontra um resultado mais profundo, uma resposta mais profunda de por que é que você estava agindo dessa forma. É. Então isso só acontece realmente quando nós fazemos uma introjeção das nossas motivações. Como que isso pode acontecer? Quando você está num ambiente seguro de Uhum, escuta uhum, e que não seja julgatório. uhum. E aí a gente entra no ambiente terapêutico. É. Uma terapia que é direcionada e julgatória, ao meu ver, ela não tem como produzir bons resultados. Uhum, uhum. Porque daí é penoso, né? É penoso. Uhum. Bem isso. Acaba reforçando conceitos, né? Enfim. E nem não se trata mais da subjetividade do sujeito, É. se trata da subjetividade da pessoa profissional que está fazendo a Aham, análise. aham. Então nunca diz respeito a mim. Sempre diz respeito ao outro e o outro tem a resposta. Aham. Eu sou Sim. só um instrumento de questionamento. E você trouxe uns livros, Rita, pra gente, de Trouxe. indicação, né? Olha só, eu trouxe 2 livros para mostrar como o que deu base à psicoembriologia sistêmica. Aham. Então, do professor Wilson, ele é um psicanalista, foi um psicanalista, e aí ele fez uma tese, ele estudou e ele trouxe como conteúdo uma análise com relação às células, como as nossas células têm memórias. E aí, a partir daí que ele começa a entender a necessidade da gestação dirigida, que ele chama, que é a psicoembriologia sistêmica. Tá. Então, esse livro é de autoria dele. Esse livro também super antigo e eu adoro esses livros assim. Ele é, mais uma vez, do professor Wilson. E aqui a gente tem algumas informações de como você pode fazer algumas meditações, no caso da gestação. A vida antes do nascimento. Uau, sim. Então, esses livros são os livros que embasam a psicoembriologia, mas, junto com isso, também eu gostaria de indicar um dos livros que fez muito sentido para mim, porque quando nós pensamos na gestação, é imprescindível que nós lembremos também que existe um pai e uma mãe, e Uhum. que há necessidade também desse casal se entender enquanto casal nas funções maternas e paternas. E aí esse livro aqui, ele é um livro de entendimento entre casais. É um livro que para mim fez muito sentido, eu acho ele incrível, ele tem Dois corações. tem alguns exercícios dentro dele, vale muito a pena. Então ele não é direcionado à função materna e paterna, mas sim a conexão entre homem e mulher para então exercer a função materna e paterna. Uhum. Porque quando nós estamos
casados, nós, enquanto homens e mulheres, nós somos companheiros, maridos, e aí tem um tipo de relação. Quando entra um outro sujeito na relação, essa relação ela também cria um novo olhar. Eu ainda mantenho esse relacionamento homem e mulher, mas eu também adiciono uma função nesse novo relacionamento. A maneira como eu vejo meu marido não necessariamente vai ser a mesma forma que eu vou vê-lo como pai. E vice-versa. Então, esse livro ele é bem interessante porque traz umas informações bem legais. Ai, que legal. É necessário, né? A gente se informar, porque é um turbilhão de acontecimentos, E ele né? serve muito para preparação. Casais que estão desejando se preparar para gestar, ele é um livro, um guia muito interessante. Ai, que legal, Rita. Esse Sim. livro também me chamou muita atenção porque ele nos mostra como o nosso nascimento afeta os nossos relacionamentos. A psicoembriologia, ela tem como um olhar muito direcionado também à questão do nascimento. Então, um nascimento mais calmo, sem tantas dores, um olhar mais humanizado. E aí esse livro mostra como o nosso nascimento, a forma como nós nascemos, acaba também por impactar a maneira como nós nos relacionamos no mundo. Uhum. Ó, mostrar aqui. Mas depois eu deixo eu tiro uma fotinho e deixo na descrição do vídeo também. E esse, por último, então, como estamos falando de várias fases, esse livro eu acho um guia muito interessante porque ele fala sobre a linguagem invisível das crianças. Então, enxergue a verdadeira mensagem por trás das dificuldades dos seus filhos. Esse livro é super interessante, é de uma terapeuta com um olhar muito humanizado, que eu também acho sentir interessante trazer para compartilhar. Aham. Uau. É. Ai, obrigada, amor. Imagina, eu super agradeço. Nossa, quanto conhecimento, quanta coisa boa compartilhada. Obrigada mesmo. Para mim foi um prazer estar falando aqui, compartilhar contigo esse momento e me manter à disposição, Sim. tanto tua, à disposição de você, como todas e qualquer pessoa que tenha ouvido e que deseja ter contato comigo e fazer algum questionamento, estou aberta. E daí te encontra no Insta. Qual que é o teu Insta? Eu te mando ali Tá, certinho. daí eu coloco na descrição tudo, né? Bem Quiser tranquilo. entrar em contato. Isso, e quero ressalvar que esses contatos, eles podem ser feitos não necessariamente para buscar uma ajuda ou um contato para se fazer análise ou algum processo comigo, mas quero deixar claro que toda e qualquer pessoa que quiser e desejar ter uma acolhida ou fazer algum questionamento, eu estou aberta, porque uma das minhas necessidades no mundo é também ouvir, não só falar. Então, pode me mandar mensagem. Nossa, ai, que especial, Rita, é verdade. É isso, sempre com pessoas inspiradoras, com muito conhecimento precioso para compartilhar com a gente. Agradeço de coração o teu sim, viu, Rita? Obrigada. Muito, muito. Eu Obrigada trouxe um pelo presentinho convite. para você. Obrigada. Pelo teu sim, Obrigada. pela tua disponibilidade, por ter vindo, por Obrigada. compartilhar com a gente. Mais um presente, né? Porque só estar aqui já foi um presentão. Pra gente, né? Pra Obrigada. todos. E ficamos por aqui. Namastê.